Deus vos guarde pelo seu poder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, uma videoaula, podemos dizer assim. E desta feita vamos tratar de Apocalipse capítulo 3, dos versículos de 1 a 6, sobre a igreja em Sardes. Vamos lá? Mas antes de iniciar, eu quero dizer que esse vídeo não será editado, vão haver algumas falhas, logicamente, não vão ser corrigidas, mas eu vou tentar retornar ao ponto para dar sentido à continuidade do vídeo. Espero que compreendam e que a gente possa esquecer de lado as falhas do vídeo e compenetrarmos no assunto que vai ser aqui tratado, tá bom? Então, pedindo a Deus sabedoria e entendimento e que a gente tire um bom proveito desse momento. Então, a igreja de Sardes, ela viveu o seu sucesso no passado. Antigamente, ela foi capital do reino da Lídia, era uma das maiores cidades do mundo. Ela vive a sua glória nos dias do rei Creso, e isso foi no século VI a.C. Então, para se ter uma ideia, o dinheiro oficial surgiu em Sardes sob o reinado desse mesmo rei, do rei Creso. A cidade, ela situava-se no alto do monte Timolus, era praticamente inexpugnável, inconquistável, mas numa falha ao deixarem desguarnecida o único local, melhor dizendo, de passagem para o acesso à cidade, as tropas do rei Ciro, isso em 546 a.C., invadiram e conquistaram a cidade. Na mesma situação e na mesma condição também, em 218 a.C., o rei Antíoco da Síria, ele também invade e conquista a cidade. Então, a cidade, ela foi conquistada por duas vezes com muita facilidade. O excesso de confiança fez com que a cidade fosse dominada pelos inimigos por duas vezes em sua história. No ano 17 a.C., aliás, no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi devastada por um terremoto de grandes proporções. E isso arruinou a cidade física e financeiramente. Os romanos, eles contribuíram com cerca de 10 milhões de sestércios, que era uma moeda romana, para socorrer aos flagelados, mas a cidade, ela mais nunca se recupera, mais nunca ela tem o brilho do passado. Foi quando a parte principal da cidade, ela foi mudada, saindo do alto do monte Timolus e indo para a planície ao pé desse monte. Nos dias em que esta carta ela foi escrita, Sardes era uma cidade sem vida, comum, nada de extraordinário a destacava das demais cidades da Ásia. A carta a Sardes, ela não menciona qualquer desvio específico. Era uma igreja sem conflito e que evangelizava em paz. Então, a gente vai entrar agora no primeiro versículo, tá bom? Então, versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, melhor dizendo. Então, ao anjo, significa o mensageiro da igreja, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui indica que Jesus, ele está pronto e tem o poder de consolar ou confortar os cristãos, tendo em vista que em Atos 2:38 e 5:32 e também Romanos 8:11 e do versículo 13 ao versículo 26,
o Espírito Santo é dado aos cristãos para ajudá-los a fortalecê-los. Atos 2,38 diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo 32 diz: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Em Romanos 8:11: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. No capítulo 8, versículo 13, deixa eu ver aqui, capítulo 8, versículo 13: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Em 8, versículo 26 de Romanos, também diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, nesses 3 versículos, nós percebemos a participação do Espírito Santo na vida daqueles que convertem-se ao Senhor, confirmando exatamente o primeiro versículo e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. 7 estrelas, conforme Apocalipse 1,16, que diz: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, destra, mão direita, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Capítulo 1, versículo 20: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, Jesus, ele não somente vê tudo, ele também controla e segura em sua mão direita os 7 mensageiros da igreja. Conforme a sua infinita sabedoria, ele pode julgar e até castigar. Conheço as tuas obras. Aquele que anda no meio dos candeeiros conhece perfeitamente as obras e os corações das igrejas. Tens nome de que vives, uma igreja de excelente reputação no cristianismo da época. No entanto, essa reputação ela era enganosa. E estás morta. O fato dessa congregação estar morta sugere que a palavra de Deus foi negligenciada. Jesus, ele não era mais a base dessa igreja. João, capítulo 6, 63, diz o seguinte: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ser vigilante, versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, historicamente, a cidade havia caído diante de seus inimigos por 2 vezes. E isso devido à falta de vigilância. Espiritualmente, discípulos e igrejas caem também por falta de vigilância. Mateus 26:41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por sua vez, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a igreja deixou de ser vigilante com relação à sua vida espiritual. E isso
pode e acontece com qualquer um de nós, assim deixemos de dar atenção à palavra e de fazer com que as nossas vidas reproduzam Cristo diante de um mundo que carece da glória de Deus. A igreja, ela está sendo, no nosso caso, a igreja em Sardes, ela está sendo advertida para despertar para a sua missão. Resto que estava para morrer. Esse resto que estava para morrer significava um resto de oportunidade que existe entre a condenação e a execução da sentença. Então, a igreja em Sardes, que teve tão boa reputação devia, melhor dizendo, portanto, uma parcela decisiva de sua missão. Então, esse resto significava exatamente aquilo que ainda restava de oportunidade para aquela igreja, para que ela pudesse se erguer e voltar a praticar aquilo que agrada a Jesus Cristo. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, a igreja em Sardes, ela deveria voltar ao seu começo, quando certamente aqueles que receberam a Jesus ouviram a palavra de Deus e aguardaram. Caso não houvesse arrependimento, seu castigo seria a consequência por ter se desviado da verdade de Deus. Então, o castigo da igreja seria ela perder exatamente todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre a sua igreja, e isso refletiria na sua eternidade. Então, ela deixaria como consequência de receber tudo o que o Senhor promete aos que são fiéis. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Então, enquanto para a igreja vigilante, a figura de Jesus vindo como ladrão significa alívio, porque vai trazer a igreja, levar a igreja para o repouso eterno, ou para confortá-la, não é? No caso, a igreja em Sardes, ela vai sentir nesse Jesus vindo como ladrão, como sendo algo aterrador. Então, lembra da parábola das 10 virgens? Então, ia pegar ela com a sua lamparina vazia. Então, as consequências seriam aterradoras, não somente para aquela igreja, mas para qualquer um que, quando está desprevenido na chegada do Senhor como um ladrão, ele sofrerá as consequências dessa falta de fidelidade, dessa falta de buscar no Senhor o sustento para a sua vida. E é exatamente parecido com o que ocorreu com o povo no deserto. O distanciamento da palavra tem como consequência o afastamento exatamente da verdade que Cristo promove, para que ela seja o meio pelo qual possamos todos nós sobreviver a todas as situações que esse mundo faz com que aconteçam sobre as nossas vidas. Veja, Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a gente, usando esse texto como exemplo, na mesma medida em que alguém esquece do Senhor, ele também
esquecer-se-á, melhor dizendo, se esquecerá dessa pessoa. Versículo 4: Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Versículo 3: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A igreja em Sardes deveria voltar às suas primeiras práticas, voltar ao seu começo, quando certamente aqueles que receberam a Jesus ouviram a palavra de Deus e aguardavam. Então, caso não houvesse por parte daquela igreja o arrependimento devido, seu castigo seria exatamente a consequência por ter se desviado da verdade de Deus. Porque se não vigiares, virei como ladrão. Enquanto para a igreja vigilante, a figura de Jesus vindo como ladrão deve ser algo de bastante conforto, para uma igreja que se distancia dessa verdade, ela deve entender essa mensagem como sendo algo horrendo. A consequência que a aguardava seria algo aterrador. Oséias 4:6 exemplifica bem essa figura. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, a igreja, ela esqueceu da palavra do Senhor. A consequência também seria o Senhor esquecer-se dessa igreja. No versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Apesar do desvio dessa igreja, haviam poucas pessoas que ainda permaneciam fiéis. Estes morreram para o mundo e estavam vivendo para Deus. Deus, ele não vai destruir o justo junto com o ímpio. Ele não vai fazer isso. Gênesis capítulo 18, versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, por permanecerem fiéis, tornaram-se dignos de andar com Jesus Cristo, e estes estariam para sempre em sua presença. Essa é a vitória final, reservada para todos aqueles que vencem o pecado e entregam as suas vidas ao Senhor. Os versículos 5 e 6, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem, melhor dizendo, no versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mesma promessa, ela é feita aos puros em Sardes. Aplica-se geralmente ao vencedor. Vestiduras brancas, elas representam pureza e vitória. E estes vitoriosos, eles haverão de participar da grande festa de louvor ao Cristo, ao Cordeiro que entregou a sua vida por todos nós.
Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, de forma incontestável, desculpem. Então, de forma incontestável, o Criador falou que todo aquele que pecar será riscado do livro da vida. Tem uma passagem lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 33, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. O Salmo 69, 27 a 29, acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Versículo 28, sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Versículo 29, eu, porém, sou pobre e estou triste, ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Então, essas duas passagens que eu li, entre muitas outras, elas exemplificam que Deus haverá de rejeitar todo aquele que pratica a injustiça, todo aquele que pratica o pecado. Portanto, eles não serão contados entre aqueles que serão levados para estar com o Senhor na sua morada. Na cidade iluminada pela glória de Deus, somente entrarão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, para confirmar o que diz Apocalipse 21, versículo 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, melhor dizendo, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens, mas, por outro lado, também promete negar o nome daqueles que o negaram diante dos homens. Mateus capítulo 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Marcos 8, 38 diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, essas passagens confirmam que o Senhor haverá de glorificar uns e rejeitar exatamente aqueles que não se conduziram em acordo com a sua santa vontade. No versículo 6, quem tem ouvidos, ouça. Então, a necessidade aqui não é ter apenas os ouvidos funcionando perfeitamente. O homem natural é incapaz de entender, e isso devido ao seu egoísmo e do seu coração endurecido. Sobre isso, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem
natural, ou seja, o homem, na sua humanidade, é incapaz de entender aquilo que o Senhor quer transmitir para ele. Sobre isso, Lucas 11:28, ele vai dizer: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por exemplo, Jesus chama aqui os seus discípulos de bem-aventurados porque estes têm capacidade para ouvir. Então, sobre a questão do homem natural, isso é compreensível. Então, aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que não se comprometem com Ele, torna-se mais difícil essas pessoas, para que essas pessoas tenham a capacidade de ouvir e aplicar em suas vidas aquilo que o Senhor quer para eles. Apesar de muitas vezes o homem natural admitir e querer e dizer que ama Deus, que ama Jesus Cristo e que Deus o quer bem. Então, o que vai exatamente mostrar uma completa devoção ao Senhor é quando se guarda a palavra, quando aplica-se a palavra às nossas vidas. Então, isso demonstra que estamos tendo os ouvidos abertos para ouvir a mensagem de Deus, e ela, ao ser ouvida, ela vai produzir em nós os frutos de justiça agradáveis ao Senhor. Tá bom? Então aqui a gente encerra a carta a Sardes, e depois a gente retorna com a carta à igreja em Filadélfia, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Tchau, até mais.